Vamos lá, meu povo, continuando aqui essa jornada aí. Agora eu quero dar uma dica aqui sobre direito penal, né? Principalmente que vai fazer o concurso aí de polícia. Acho que a PM da Paraíba talvez caia esse assunto, salvo engano, viu? Veja só, quando você fala em direito penal, tem alguns institutos que corriqueiramente são cobrados e aí muito candidato confunde. Quais são os institutos que eu quero falar com vocês? Eu quero falar da tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Pega lá o Código Penal, você vai encontrar esses institutos no artigo 14, 15 e 16 do Código Penal. Então, de novo, ó, pega o teu Código Penal, você vai abrir o artigo 14 e vai estar lá no inciso 1 e 2. Diz seu crime consumado quando nele se reunirem todos os elementos da sua definição legal. Aí o inciso 2 diz: tentado, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí continuando, tem o parágrafo único que diz: salvo disposição expressa em contrário, né? Pune-se a pena da tentativa com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços, é o que diz o artigo 14. Aí no artigo 15 você vai encontrar a seguinte redação: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E no artigo 16 você vai encontrar a seguinte redação, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, o juiz pode reduzir a pena de 1 terço a 2 terços. Pronto. Vamos lá. Cada um desses institutos você vai encontrar no Código Penal. A tentativa é aquele que o agente inicia uma execução de um crime, mas o crime não se consuma por uma circunstância alheia à vontade. O que é circunstância alheia? A polícia chegou, o elemento correu, acabaram as munições, a vítima correu. Ou seja, o cara tem o dolo, por exemplo, de matar. Não é o dolo, aí tem até o crime doloso, né? A galera diz, é com intenção. Não é, não é. Pelo Código Penal, se você pegar, vai lá no artigo 18, diz assim, ó, doloso, quando o agente quis o resultado ou quando assumiu o risco de produzi-lo. Então, criminalmente, a não ser que o crime seja por título de culpa, você só vai responder por um crime se você tiver o dolo ou se o crime disser que tem modalidade culposa. Então, o que é o dolo? É quando a gente quer praticar o crime. É quando ele assume o risco também de praticar esse crime, que é o dolo eventual que nós falamos. Ele assume o risco de produzir esse resultado, é o dolo eventual. Então, quando você fala numa tentativa, a tentativa, o agente ele já quer praticar esse crime. Ele vai praticar o crime, mas o crime não se consuma porque alguma coisa ou alguém impediu que o crime se consumasse. A desistência ou a tentativa é justamente isso. O agente inicia a execução, porque nós falamos de uma coisa chamada intercrimes, né? As fases do crime, que é a cogitação, preparação, execução e a consumação. Nós temos algumas fases do crime, intercrimes que a gente chama, tá bom? Então não confunda aí, ó. A fase da tentativa está na fase da execução. O agente coloca a mão na massa para praticar o crime. Mas esse crime não chegou a finalizar porque alguma coisa ou alguém impediu. Isso é a tentativa. Já na desistência voluntária, o agente ele desiste. Inicialmente ele quer matar. Inicialmente ele quer praticar o crime, tá certo? Ele quer praticar o crime, mas aí voluntariamente, lembrar que não é espontaneamente, é voluntariamente ele desiste. Desiste, ninguém impediu, nada o impediu. Por exemplo, o cara tem um revólver com várias munições, ele desfere algumas, e aí a vítima está lá e diz, eu vou. Aí parou voluntariamente, alguém pediu, a vítima suplicou, ele se arrependeu e foi lá, mesmo que podendo continuar, ele não quis. Isso é desistência voluntária. Desistência voluntária. Ou seja, no meio da execução, ele desiste voluntariamente de prosseguir nos atos da execução. E, por fim, você tem o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, fala o seguinte, o agente que impede
que o resultado se produza. Por exemplo, ele está lá com 6 munições, dispara 6 munições na vítima, mas aí ele chama o socorro, socorre a vítima, e a vítima sobrevive, porque se a vítima morrer, é homicídio, naturalmente ele vai ter lá um atenuante para ele. Mas a regra é o seguinte, a vítima, nos casos aqui, na tentativa, na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, todos a vítima tem que sobreviver, por exemplo, se for crime contra a vida, por exemplo, tá bom? Então, cuidado com isso aí, ó. Na desistência voluntária, ele desiste voluntariamente, artigo 15, dá uma lida, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou o agente que impede que o resultado se produza. Por exemplo, você quer matar alguém envenenado, você convida a vítima e coloca veneno. Só que aí, quando você colocou veneno, a vítima começa, né? Aí você vai lá e se arrepende do que fez, automaticamente você ministra um antídoto, leva a vítima para o hospital, a vítima sobrevive, você responde pelos atos já praticados, tá certo? Já praticados. Por exemplo, uma pessoa que toma veneno, possivelmente ela vai sofrer alguma lesão interna. Então vai ser analisado se você vai responder por lesão corporal. Você desferiu tiros contra uma pessoa. Você desistiu voluntariamente, vai ser analisado o grau da lesão que essa pessoa sofreu. Repito, se morrer, você responde pelo homicídio. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você diz, eu posso continuar, mas eu não quero. Na tentativa, você diz, eu quero continuar, mas eu não posso. Não erre não, meu irmão, é muito fácil isso aí. Aí, por fim, você tem o arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? Lembrar que o crime deve estar consumado. No arrependimento posterior, o crime já se consumou. O cara queria furtar, ele furtou. Mas aí, quando ele furtou, automaticamente, artigo 155, subtrair para outra coisa ali é móvel, ele pegou para ele. Teve a posse da coisa e acabou, tá certo? Ele pegou. No momento que ele pegou, aí ele vai lá depois e devolve ou repara o dano. Se ele fizer isso, ele vai estar isento de pena? Não. O Código Penal diz, ele vai ter uma redução de pena de 1/3 a 2/3, porque isso é arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, o estelionato, a apropriação indébita, a receptação, o furto, não pode ter violência ou grave ameaça. No arrependimento posterior, o crime já está consumado. E ele vai ser isento de pena? Não, meu irmão, ele não vai ser isento de pena. Tá bom? Se você pegar o artigo 16, vai dizer, o agente que repara o dano nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o agente que repara o dano ou